O tema que foi separado para mim é educação de filhos, e eu dei um título, 7 princípios bíblicos para a educação de filhos. E eu queria já avisar a você que eu não sou um especialista nesta área, eu sou um curioso, sou interessado, sou um pai de família, pai de uma jovem e de uma adolescente, e como todo pai, mãe cristãos, eu sou muito interessado na educação dos filhos, e em casa tenho muitos livros de educação que eu li e eu ainda continuo aprendendo. Mas nessa tarde eu queria trabalhar com você 7 princípios bíblicos a partir de uma narrativa, de uma história que está em Gênesis. Então eu queria que você tomasse a sua Bíblia agora, pode ser? E que você abrisse em Gênesis. E dá tempo de você pegar um caderno, pegar uma caneta para tomar nota de algumas ideias. Quem sabe você pode partilhar essas ideias com algum amigo que é pai de primeira viagem ou mãe de primeira viagem, ou com uma pessoa que está planejando se casar, formar uma família, e você pode tomar nota. Eu vou trabalhar 7 princípios simples, porém eficazes da educação de filhos. No assunto de educação de filhos, ninguém se forma, porque isso é um constante aprendizado. Eu até acho que eu fico muito mais seguro e à vontade falando de temas teológicos, teologia da salvação, doutrina do sábado, sabe, esses temas assim, cristologia, porque é mais uma teoria, na verdade. Quando se fala de educação de filhos, nós entramos num campo específico onde nós cometemos acertos, cometemos erros e onde a vida nos julga a partir do próprio resultado do processo educacional. Mas eu aceitei o desafio do pastor Alas e da Tininha e eu quero partilhar com vocês. Eu refleti, me preparei e eu quero então agora partilhar com vocês 7 princípios bíblicos da educação de filhos aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. Certamente você já leu esse capítulo e aqui na minha Bíblia eu vou usar a Nova Almeida Atualizada, até um título, Deus põe Abraão à prova. E certamente você já estudou esse capítulo que fala do sacrifício ou do quase sacrifício de Isaac. Mas eu quero olhar agora da perspectiva da educação de filhos. E ao ler esse capítulo de maneira reflexiva, de maneira detida, orando, pensando no desafio de ser pai, de ser mãe, eu encontrei 7 princípios muito interessantes que me parece são princípios atemporais. Valem para todas as épocas e em todos os lugares. Tá bom? Então você já está com a sua Bíblia em mãos? Gênesis capítulo 22, e eu quero ler agora o primeiro princípio, e está no verso 2, diz assim, Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, a quem você ama. Sabe qual é o primeiro princípio da educação de filhos? Os pais e as mães devem amar os seus filhos. Isso é básico, mas isso é bíblico. Os pais e as mães devem amar seus filhos. Isso significa, sabe o quê? Significa que a paternidade e a maternidade é algo para ser levado a sério. É algo muito importante. Não pode ser uma coisa irrelevante ou feita de uma maneira superficial e irresponsáveis. Por uma razão muito simples. Nós, pais e mães, somos a figura de Deus em nosso lar. Ser pai, ser mãe é coisa séria. É muito mais séria, eu vou dizer aqui de maneira categórica, ser pai e mãe é muito mais sério do que ser um bom profissional. Ser pai e mãe é muito mais sério, inclusive do que trabalhar para Deus, como ministro, como pastor, como obreiro. Sabe por quê? Porque é muito provável que quando Jesus Cristo voltar, Ele não nos pergunte que tipo de funcionário, de profissional nós fomos, mas Ele vai nos perguntar, Adolfo, Janete, Roberto, Cristina, onde estão os filhos que eu lhe dei? É por isso que devemos levar a sério a paternidade e a maternidade. Talvez você esteja se perguntando, mas o que significa amar os filhos? Significa cuidar das necessidades deles, significa atendê-los da perspectiva emocional, significa atendê-los da perspectiva física, da perspectiva social, cognitiva e espiritual. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6,4 o seguinte, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Que alguns pais, porque não amam seus filhos, ficam provocando seus filhos à ira. O que é provocar o filho à ira? De algumas maneiras nós provocamos nossos filhos à ira. Por exemplo, com um tratamento abusivo. A Janete daqui a pouco vai falar sobre violência doméstica, vai aprofundar esse tema. Às vezes nós provocamos nossos filhos através de um tratamento abusivo, de um tratamento descuidado, de um tratamento que ignora as necessidades e as particularidades dos filhos. Infelizmente, queridos pais, muitas vezes nós cometemos erros e nem sempre estamos dispostos a reconhecer os nossos erros. E alguns dos erros que nós conhecemos podem ser agressão, por exemplo. Agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, agressão religiosa. Às vezes cometemos o erro da superproteção, ou às vezes o erro, no outro extremo, que é o erro da negligência. E quando nós cometemos esses erros, causamos graves problemas aos nossos filhos e filhas. E, de forma direta, estamos deixando de amá-los da maneira como nós deveríamos. Por isso, quando Deus disse para Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, Ele está dizendo para você e para mim hoje, cidadãos do século XXI, está dizendo, ame o seu filho, exerça a sua paternidade e maternidade da melhor maneira possível. Muito bem, vamos para o princípio número 2. O princípio número 2 está no mesmo verso 2. Eu vou ler de novo, enfatizando outra frase. Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Vá à terra de Moriá. Sabe que a terra de Moriá evocava para o povo de Deus uma extraordinária e rica experiência espiritual. A terra de Moriá evocava uma história espiritual muito especial. E aqui está então o segundo princípio bíblico da educação de filhos a partir de Gênesis 22. Os pais e as mães devem educar espiritualmente seus filhos. A educação que nós damos aos nossos meninos e meninas não pode ser apenas a escolaridade, o letramento, a alfabetização ou o rumo vocacional. Isso é muito importante, mas não é suficiente. Pais e mães que amam seus filhos devem dar a eles uma educação espiritual correta. Isso me leva a afirmar o seguinte, você pai, você mãe, eu que sou pai, precisamos conduzir nossos filhos no bom caminho espiritual. E a educação religiosa, a educação espiritual, deve ser tanto teórica quanto prática. O que significa dizer que a educação espiritual tem que ser tanto teórica quanto prática? Teórica porque precisamos falar das coisas espirituais corretas. Os nossos filhos precisam ouvir o discurso da religião, ouvir as histórias bíblicas, ouvir os ensinamentos éticos da palavra de Deus, ouvir aquilo que é correto, ouvir aquilo que não é correto, ouvir o que Deus espera deles, ouvir o que Deus não espera deles. Essa teoria, falar. Mas juntamente com o ouvir, os nossos meninos e meninas precisam ver os princípios espirituais sendo aplicados em nosso lar. É muito mais fácil falar da teoria da religião, da espiritualidade. E é muito mais difícil ver ou praticar a vida espiritual que Deus gostaria que nós praticássemos. É fácil falar, leia sua Bíblia. Leia a sua lição de escola sabatina, faça isto, faça aquilo, ore, dedique um tempo mais para ficar a sós com Deus. É fácil falar isso. Agora, uma criança que não vê os seus pais fazendo isso, praticando uma vida espiritual, como é que ela vai aprender? Só ouvindo? Não. A fase do discurso é importante, mas chega o momento em que os filhos precisam ver os seus pais vivendo a verdadeira religião, fazendo culto, orando, lendo a Bíblia, fazendo atividades missionárias. Por isso, nós, pais e mães, somos responsáveis por mostrar aos nossos filhos e por falar aos nossos filhos sobre a vida espiritual correta.
Nesse sentido, eu queria também trabalhar o seguinte conceito com vocês. Nós, pais, precisamos compartilhar com os nossos filhos a nossa própria experiência espiritual. Claro, não precisamos ficar contando apenas a história dos outros. Às vezes, quando os nossos filhos estão com algum dilema espiritual ou com alguma necessidade de orientação espiritual, é importante que você, mãe, conte à sua menina como é que você, quando garota, ou mesmo quando adulta, resolveu ou lidou com esse tema espiritual. Você, pai, quando o seu filho está tendo dificuldade de compreender alguma questão espiritual, é importante que você diga a ele, olha, quando tinha a sua idade, eu também enfrentei essa situação e Deus me orientou a fazer isto e eu, de fato, fiz aquilo e foi muito bom. É muito bom quando os filhos escutam da voz dos seus pais que não são perfeitos, que não são completamente maduros na perspectiva espiritual, mas que estão na caminhada e são mais maduros que os meninos e meninas, que os nossos filhos. É bom quando nossos filhos ouvem da nossa própria experiência como é que se lida com as questões espirituais. Por isso que a figura do pai e a figura da mãe é muito importante, porque os nossos filhos enfrentam dilemas que muitas vezes eles não têm, para os quais muitas vezes eles não têm maturidade para enfrentar. É aqui que entra em cena a figura do pai e da mãe mais experientes. Com carinho, com convicção, os pais podem mostrar aos filhos como superar os diversos dilemas. Vamos ao terceiro princípio, está no verso 2 também ainda. Continuando o verso 2, né? Vá à terra de Moriá e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Isaque estava acostumado a ver o seu pai oferecendo sacrifícios. Isaque estava acostumado a ver o seu pai e com ele participar de momentos de comunhão com Deus. E aqui vem um terceiro princípio. Sabe qual que é? Pais e filhos devem adorar juntos. Pais e filhos devem adorar juntos. Buscar a Deus é algo especial no processo da caminhada, no processo educacional. Mas eu quero falar aqui, no tema da adoração, eu quero entrar num tema que eu acho que é um dilema de muitos pais e de muitos filhos, que é o seguinte: a busca da identidade do jovem não pode evitar as questões de fé, as dúvidas espirituais, os dilemas espirituais. Da mesma forma que os filhos experimentam novos estilos de roupa, ou às vezes novos estilos de vida, eles passam a questionar a religião, eles passam a questionar a fé, eles passam a questionar aquilo que antes recebiam de uma maneira muito fácil. Um dia eu estava num evento e uma senhora se aproximou e me disse, olha, pastor Adolfo, eu fiquei angustiado essa semana porque o meu menino é uma criança ainda. Eu estava lendo para ela a história de Sansão, ela parou assim, mamãe, para aqui, ó. Eu tenho uma pergunta para você. Como eu sei que a história de Sansão é verdadeira? A mãe ficou angustiada. Ela falou, eu nunca pensei que meu menino iria questionar. Ele é muito novo para me perguntar se a história de Sansão é verdadeira ou não. Mas sabe o que acontece? À medida que há o desenvolvimento cognitivo, os nossos filhos também têm esses dilemas. Um tempo atrás, um garoto de 15 anos, ele me procurou e disse, pastor Adolfo, essa noite não consegui dormir. Falei, o que aconteceu? Eu estava ali na minha cama e de repente começou a vir um pensamento na minha cabeça e o pensamento é o seguinte, será que Deus existe? Será que Deus existe? E eu fiquei assim, com um sentimento de culpa, porque eu sou de um lar cristão, eu aprendi a vida inteira que Deus existe, que Deus me ama, que anjos existem, e eu lá agora com 15 anos, eu duvidando da existência de Deus. Eu disse para ele, fica tranquilo, seja bem-vindo ao mundo das pessoas que sabem pensar, que se questionam. Não é errado você levantar questionamentos. Errado pode ser o que você vai fazer com esses questionamentos. Então busque uma resposta correta. Converse com seus pais, converse com as pessoas que você confia, nas quais você confia e encontre uma boa resposta às suas dúvidas. Não fuja delas. Então, a dúvida, querido pai, querida mãe, talvez você esteja em casa com um adolescente ou uma adolescente que está questionando Deus, questionando a religião, questionando a fé, questionando a doutrina. Não ataque.
Ouça. Sabe por quê? Porque as dúvidas espirituais, elas surgem assim como a criança, o juvenil, o adolescente se desenvolve da perspectiva cognitiva. Por que elas surgem? Porque com o desenvolvimento cognitivo surgem novas percepções cognitivas. E isso leva o menino ou a menina a expandir a sua compreensão. Além disso, muitas vezes as dúvidas surgem por falta de exemplos. Os adolescentes, os jovens, os juvenis olham ao seu redor e não veem bons exemplos nos adultos. Então eles começam a se questionar. Será que isso que estão dizendo é verdade mesmo? Porque eles não estão vivendo. Além disso, às vezes os nossos meninos e meninas podem viver experiências desagradáveis na igreja. Isso pode suscitar dúvidas. Então, converse. Escute, mostra como Deus nos ajuda emocionalmente, mostre como Deus nos ajuda psicologicamente, mostre como Deus nos ajuda cognitivamente e mostre como a religião como um todo também nos faz pessoas éticas e pessoas morais muito melhores. Tá bom? Vamos para o próximo princípio? O próximo princípio está no verso 6 e no verso 8. Diz assim, ó. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos, diz no verso 6. E no verso 8, no finalzinho, a última linha diz assim, e os dois seguiam juntos. Eu gostei demais dessa frase. Os dois caminhavam juntos, verso 6, e os dois seguiam juntos, verso 8. E aqui eu quero abordar rapidamente o quarto princípio bíblico para a educação de filhos. E o princípio bíblico é o seguinte: pais e mães devem conviver com seus filhos, porque aqui caminhar, né, ou seguir juntos, significa conviver, significa relacionar-se. A melhor maneira de mostrar aos filhos que são importantes é dedicar tempo a eles. A melhor maneira de mostrar aos filhos que eles são especiais, que eles são amados, é dedicar tempo a eles. Tempo em quantidade e tempo de qualidade. Com o tempo em qualidade, nós dizemos aos nossos filhos, vocês são importantes e por isso eu lhes dou o melhor do meu tempo. E com tempo em quantidade, a gente diz aos filhos, vocês são tão importantes que por isso estou disposto a dar todo o tempo que vocês precisarem. O que vocês querem fazer? E aí, pai e mãe precisam de passar tempo com os filhos, em qualidade, em quantidade. Para quê? Para jogar bola, para jogar conversa fora, para dar boas gargalhadas, para comer uma pipoca, para assistir um bom filme, para andar de bike, para ir pescar, para ir nadar. Sabe por quê? Porque é nos momentos da informalidade que os nossos meninos e meninas cultivam os bons valores que farão deles homens e mulheres de bem na igreja e na sociedade. É no convívio que as famílias constroem a história delas. O que nós vamos contar depois quando crescermos? O que nossos filhos contarão depois que ficarem adultos? Vão contar do quê? Das coisas que ganharam? Dos presentes que receberam? Das roupas que vestiram? Não. Eles vão falar dos momentos em família, dos passeios que foram realizados, das horas de conversa jogada fora. Por isso, gastemos tempo. O quarto princípio é convivamos com os nossos filhos. Pois é, pastor, está complicado os tempos, os trabalhos. Pois é, às vezes o trabalho nos consome tanto. Especialmente os nossos meninos, quando são menores, eles precisam da nossa presença. Presença do pai e presença da mãe, dos dois. Não é só da mãe não, é da mãe e do pai. E eu vejo muitas famílias com crianças pequenas que o pai fica o dia inteiro fora. E vem à noite, os filhos já estão dormindo. Você precisa repensar isso que você está fazendo. O arrependimento, ele virá depois. Passemos tempo, convivamos com os nossos filhos. Quarto princípio. Quinto princípio educacional, princípio bíblico para a educação de filhos, verso 7. Isaque rompeu o silêncio, disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, verso 8. Abraão respondeu. Olha só, Isaque pergunta, Abraão responde. E aqui vem então o quinto princípio bíblico para a educação de filhos. Pais e mães devem dialogar com seus filhos. Sabe que uma das perguntas mais importantes que um filho ou uma filha pode fazer aos seus pais, sabe qual é?
Sabe o que é uma das perguntas mais importantes que um filho pode fazer ao seu pai e à sua mãe? É a seguinte: pai, mãe, podemos conversar? E como é bom quando, diante de uma pergunta assim, pai e mãe podem responder: claro, filho, claro, filha, podemos conversar. Dedicar tempo ao diálogo com os nossos meninos é uma das coisas mais importantes que nós pais podemos fazer, porque a comunicação é prioridade fundamental numa família. Agora você pode perguntar: e como é que eu faço para dialogar com os filhos? Bom, esse é um assunto extenso e eu quero aqui apenas dar 2 orientações sobre diálogo com os nossos filhos. A primeira é: demonstre interesse no diálogo. Escute com atenção. Acompanhe. Envolva-se, inclusive corporalmente, com gestos, no diálogo que você está tendo com seus filhos. Acompanhe com atenção, ouça com atenção. Se necessário, encare nos olhos dele ou dela com atenção. Segunda orientação no diálogo com os nossos filhos: em vez de críticas, faça perguntas. Eu já te falei, mas eu te disse que não era assim. Isso não ajuda no diálogo. Talvez você possa dizer: é mesmo? E o que você fez? É sério que isso aconteceu na escola? Mas qual foi a sua reação? O que você viu? Então, faça perguntas. Lembre-se, essa é uma conversa, é um diálogo, não é um interrogatório. É um diálogo, não é um interrogatório. E no interrogatório, no diálogo, a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente diz: e qual foi a sua reação? E o que você fez depois? Filho, como é que você se sentiu? Essas perguntas permitem que o diálogo se torne mais profundo e mais confiável. Agora lembre o seguinte: num diálogo com os nossos filhos, devemos demonstrar confiança, precisamos ser francos e honestos, mas muito cuidadosos com as palavras. Em terceiro lugar, precisamos ser bem-humorados. Não tem coisa mais chata que um pai carrancudo, que uma mãe que não sabe rir de uma boa piada. É ruim para um garoto, especialmente o juvenil adolescente, que vem à vida de uma perspectiva bem animada. E em quarto lugar, sejamos perdoadores. Sempre vamos precisar, nós mesmos, de perdão. Então concedamos o perdão também aos nossos meninos e meninas. Conceder perdão é uma boa estratégia para recomeçar bem. Vamos para o próximo princípio, princípio número 6, porque o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu tenho 7 minutos aqui. O sexto princípio está no verso 9. Olha aqui, ó. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Olha que interessante. Este foi um momento de extremo sofrimento. Imagina! O pai iria sacrificar seu filho do coração. Você acha que isso não é uma coisa fácil? Isso é coisa muito complicada. Então, esse momento envolveu o sacrifício. Acontece que Isaque se envolveu nesse sacrifício. Isaque participou desse sacrifício. E aqui vem, então, o sexto princípio bíblico da educação de filhos, que é o seguinte: pais, mães e filhos devem partilhar juntos os sacrifícios da vida. Pais, mães e filhos devem partilhar juntos os sacrifícios da vida. Todas as famílias passam por momentos ruins, por momentos de aperto financeiro, por momento de dor pela perda de alguém, por momento de angústia porque alguém está doente, por momento de angústia porque o pai perdeu o emprego, ou porque o pai vai perder o emprego, ou porque recebeu uma notícia ruim em relação à sua saúde. Todas as famílias, não tem uma família só que não passe por isso. Às vezes os pais acham que devem poupar seus filhos do sofrimento. Não tem coisa mais deseducativa do que negar aos filhos a participação nos momentos de sacrifício. O sacrifício, o sofrimento, queridos pais e mães, o sofrimento faz parte do processo de amadurecimento. E eu gostaria aqui de entrar num tema que é o seguinte, eu acho que muitos pais, pelo que eu vejo por aí, passam por isso. Negar coisas.
Às vezes os pais são tão bonzinhos, ou eles acham que são bonzinhos, que dão tudo aos filhos, tudo que os filhos precisam. E não são capazes de negar uma coisa sequer. Às vezes tiram da própria roupa deles, da própria comida, para dar as coisas, o objeto, o instrumento, o tênis, a camiseta, o smartphone que o filho quer. Pagam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais porque assim o filho vai ficar feliz. Aí negam ao filho o sofrimento. Eu queria dizer para você o seguinte, que negar as coisas é bom, sabia? Por quê? Porque negar permite ou ajuda no cultivo do senso de gratidão. Quando uma criança tem tudo que quer, tudo que gostaria, tudo que sonha, tudo que pensa, ela não aprende a agradecer, porque tem tudo. Ela faz assim e as coisas aparecem. Mas quando os pais negam aos filhos algumas coisas, no processo educacional, o filho olha para a coisa que tem, que é mais simples, e ele aprende a agradecer, porque pelo menos tem isso. Uma outra razão pelo qual negar é importante no processo educacional é que negar as coisas desenvolve paciência. Na vida, você, pai e mãe, sabe que nem sempre temos aquilo que gostaríamos. E muitas vezes esperamos anos para obter aquele objeto ou aquele bem que a gente gostaria de ter, mas que demoraram anos, décadas para conseguir. Acontece que muitos pais não querem que seus filhos passem por esse processo de amadurecimento e dão para ele rapidamente aquilo que ele pede. E assim fazendo, negam ao filho o desenvolvimento da paciência, do esperar o momento certo para ter as coisas. E em terceiro lugar, negar as coisas ajuda a combater o orgulho, porque uma criança, um filho que tem tudo o que sonha, piscou, o pai já está comprando, piscou, a mãe já está conseguindo, ele fica orgulhoso, ele fica arrogante, ele fica petulante, e diante dos outros meninos e meninas que não têm, mas eu tenho, eu posso, o meu é melhor que o seu. Então, negar as coisas ajuda para que os nossos meninos e meninas não sejam arrogantes, não sejam petulantes e não sejam orgulhosos. E bom, eu vou agora para o último princípio, com isso já vou encerrando, verso 12, sétimo princípio bíblico, aqui em Gênesis 22, para a educação de filhos. Verso 12 diz assim, não estendas a mão sobre o menino e não faças nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. E olha aqui, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Esse texto diz que Abraão entregou Isaque a Deus sem reservas, sem limites. E essa entrega foi tão decidida, mas foi tão decidida e foi tão assim clara da parte de Isaque, de Abraão, que o anjo teve que bradar 2 vezes forte, dizendo, não faça, não sacrifique, porque Abraão estava disposto a ir até o fim em fidelidade a Deus. Aqui está o nosso sétimo princípio, que é o seguinte, pais devem consagrar totalmente seus filhos a Deus. Eu vou dizer para você uma frase que não é apenas uma frase, mas deve ser um estilo de vida para nós. Os nossos filhos nunca são tão nossos como quando os entregamos totalmente a Deus. Eu vou repetir. Os nossos filhos nunca são tão nossos como quando os entregamos totalmente a Deus. Você quer ter o seu filho para sempre? Entregue-o a Deus. Você quer ter seu filho na eternidade? Entregue-o a Deus. Consagre-o a Deus todos os dias, todas as manhãs, todo final de noite. Consagre-o, reconsagre-o e diga a ele, você é de Deus. Deus me emprestou você para me ensinar algumas coisas. Você é uma dádiva de Deus, você é um presente de Deus. É por isso que eu cuido de você, é por isso que eu amo você, porque você é um presente emprestado para mim e eu quero lidar com você da melhor maneira que eu puder. Bom, 7 princípios bíblicos para a educação de filhos. Vou repeti-los agora aqui. Você que perdeu alguns deles, vai lá, toma nota. 1. Os pais e mães devem amar seus filhos. 2. Pais devem educar espiritualmente seus filhos. 3. Os pais e as mães devem adorar junto com os filhos. 4. Pais e filhos devem conviver. 5. Pais e mães devem dialogar com seus filhos. 6. Pais e filhos devem partilhar juntos dos sacrifícios da vida. E 7. Pais devem consagrar
totalmente seus filhos a Deus. Querido pai, querida mãe, você que me acompanhou nesta breve reflexão sobre educação, perspectiva bíblica, educação de filhos, eu queria terminar dizendo para você, os nossos meninos, Deus deu os nossos filhos a nós para que nós os cuidássemos para Ele. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos ceder a ninguém, nem ao pastor da igreja, nem ao diretor do Clube dos Desbravadores, nem ao professor de Bíblia, a ninguém. Essa é uma responsabilidade sua, minha. Que Deus nos ajude a que sejamos fiéis. Amém.